Bom dia a todos. Vamos aqui abrir o painel sobre tecnologia e inteligência artificial, inaugurando esse terceiro e último dia do nosso Fórum Jurídico de Lisboa. E o tema da inteligência artificial vem sendo talvez um dos mais palpitantes da discussão entre direito, tecnologia e seus efeitos sociais e jurídicos nos últimos anos. O tema da regulação da informação, da sociedade da informação, de uma forma geral, vem crescendo, tanto em seu aspecto dogmático, quanto também na sua importância para o direito, para a sociedade nos últimos anos. Passamos por discussões bastante intensas no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, em termos de proteção de dados, e agora começamos a seguir algumas trilhas que derivam também da utilização de dados, mas que começam a nos propor novos desafios, novos problemas e talvez avançar sobre alguns aspectos ainda mais delicados no comportamento humano, nos seus efeitos para a vida e para a sociedade. O momento atual da inteligência artificial é bastante auspicioso para essa discussão. A inteligência artificial começa a ser mais do que somente uma teoria ou uma possibilidade, um potencial de transformação em processos sociais e econômicos, mas passa a ser uma realidade que molda nosso comportamento, que está disponível a todos nós em vários momentos do nosso cotidiano e tecnologia da qual nós começamos a ficar, de alguma forma, também dependentes. E no momento que nós começamos a assumir que uma tecnologia faz parte do nosso cotidiano, que passamos a ter algum tipo de dependência dela, essa tecnologia começa, de forma concreta, a influenciar nas nossas escolhas, a limitar nossa liberdade, nossas possibilidades, nossos próprios potenciais, e também, não por acaso, é o momento em que a regulação passa a ser considerada de uma forma mais aguda e específica, porque essas modificações podem limitar direitos, elas podem influenciar nas nossas possibilidades de escolha, nossas potencialidades, ainda mais uma tecnologia como a inteligência artificial, que, em muitas das suas implementações, se baseia numa tentativa de prever um futuro provável, de prever se uma pessoa vai adimplir ou não uma dívida, de prever se uma pessoa, num regime, enfim, encarcerada, ela vai ter direito ou não à progressão de pena por mecanismos de inteligência artificial, a prever se uma pessoa tem uma possibilidade, potencialidade de desenvolver ou não uma doença. São todas escolhas que podem ser otimizadas, para as quais a inteligência artificial pode contribuir de forma a uniformizar o tratamento num bom nível para um arco bastante grande da população, mas também deve ser empregada com bastante cuidado para que não sejam sedimentadas desigualdades, mesmo erros. Nós assistimos hoje, por exemplo, possibilidades inauditas de uso da inteligência artificial, por exemplo, em sistemas de diagnóstico médico. Vemos também aumentar o risco associado a tais implementações, dado que já não é insabido que algumas dessas implementações apresentaram problemas que causaram efetivamente danos físicos, psicofísicos a muitas pessoas. Enfim, hoje a inteligência artificial é uma realidade da vida. A inteligência artificial não é propriamente uma novidade, pelo menos como uma formulação teórica, mas hoje, com o advento de uma capacidade computacional grande o suficiente para que essas implementações estejam ao nosso alcance, estejam disponíveis no nosso cotidiano e tenham um potencial de serem cada vez mais influentes no judiciário, em tantos aspectos da nossa vida, podemos dizer que ultrapassamos uma fase que foi chamada até de grande inverno da inteligência artificial, uma época em que as discussões eram um pouco, digamos assim, abstratas sobre uma o eventual surgimento de um computador que tivesse vontade, que interagisse, que tivesse subjetividade. É um tema que às vezes aparece ricocheteando na nossa imaginação. Recentemente houve uma discussão sobre um engenheiro do Google que adquiriu afeição por um sistema de inteligência artificial, o que parece, foi muito discutido, mas hoje em dia, o pragmatismo que envolve a discussão também é muito grande. Pareceu claro, ao adentrar um pouquinho nessa discussão, que em nenhum momento se tratava de uma subjetivação. Era somente uma máquina que não tinha mais ou menos consciência do que um distribuidor automático de bilhetes de ônibus, sabe? Era apenas uma máquina cumprindo sua função e que tinha um truque de simular algumas reações
humanas. Enfim, o desenvolvimento aceleradíssimo da inteligência artificial nos últimos anos, derivado justamente do aprendizado por máquina, das redes neurais, colocou tanto novas utilizações quanto os novos riscos derivados de ideias clássicas, por exemplo, da substituição do ser humano pela máquina, do nascimento, do tratamento da eventual subjetividade de seres automatizados, mas também riscos novos que talvez não estivessem na pauta, nas preocupações anteriores, riscos derivados da discriminação desses sistemas de previsão automática de comportamento que são utilizados muitas vezes para determinar oportunidades ou limitar oportunidades de algumas pessoas, riscos de crescimento da estratificação social, riscos associados à retirada da intervenção humana de processos muito importantes para a sociedade e para o cidadão e para os direitos, riscos derivados à homogeneização, padronização de comportamento. A iminência dessa discussão é tal que hoje em dia há várias propostas em diversos graus de amadurecimento sobre a regulação da inteligência artificial. A mais, digamos assim, sofisticada até o momento é a proposta que está sendo elaborada na União Europeia, o Ato de Inteligência Artificial, sobre o qual vai ser tratado aqui, e no Brasil, no caso, temos também uma discussão regulatória em grau avançado até de discussão, alguns projetos de lei que, no momento, encontram-se sendo avaliados por uma comissão de juristas designada pelo Senado Federal, pelo presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, com o objetivo de elaborar um substitutivo de projeto de lei para inteligência artificial. Comissão essa presidida pelo ministro Ricardo Cueva, cuja relatora é a professora Laura Schertel, e também conta com um membro presente no painel, a jurista Estela Aranha, e por isso que vos falo também. Enfim, após essa breve introdução, passo aqui a palavra aos nossos painelistas. Antes de todos, tenho a honra de passar a palavra ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente, como falei, da Comissão de Juristas do Senado para a Regulação da Inteligência Artificial e doutor em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität. Por favor, ministro Ricardo Cueva. Bom dia a todos. Eu cumprimento os meus colegas de mesa, inicialmente, os organizadores do evento, a quem agradeço pelo convite de participar desse 10º Fórum de Integração, sempre instigante e cada vez maior, né? Apesar de terem nos colocado nesse horário, às 9 da manhã, um horário ingrato, né? E agradeço a vocês que estão nos assistindo aqui, né, os poucos que conseguiram acordar tão cedo. Como disse o Danilo, os desafios nessa área são gigantescos, a começar pela própria ideia de regular ou não a inteligência artificial. O custo de regular a inteligência artificial pode ser muito alto na medida em que você iniba a inovação tecnológica, e queira, desde logo, definir algumas formas de inteligência artificial que ainda nem sequer se desenvolveram. Ninguém sabe exatamente qual será o formato das ferramentas de inteligência artificial que teremos no futuro próximo, né? O Danilo bem assinalava que a própria ideia de inteligência artificial é uma grande metáfora criada nos anos 50, quando ainda se chamava o computador de cérebro eletrônico. A ideia era basicamente fazer uma mímese da inteligência humana através de computadores, o que, obviamente, levou a vários momentos de entusiasmo e momentos de inverno, como dizia o Danilo, momentos em que se deixou de acreditar na inteligência artificial. Nos anos 70, por exemplo, acreditava-se ser possível desenvolver modelos de inteligência artificial que fossem capazes de auxiliar o Poder Judiciário a tomar decisões de maneira mais adequada. Isso, com o tempo, viu-se que era difícil. Mais recentemente, já nos anos 2000, com o aumento exponencial da capacidade computacional e o uso de dados em escala que não se imaginava possível,
a inteligência artificial teve um ressurgimento, e daí a importância da regulação. Ela é uma realidade no nosso cotidiano. Nós temos ferramentas inúmeras que ajudam, por exemplo, no diagnóstico de várias doenças com uma precisão que não se imaginava possível antes, nas ferramentas de reconhecimento facial que tantos problemas têm gerado, nos robôs de conversação que simulam um pouco o que esse engenheiro do Google se referia como uma máquina senciente, mas que não é senciente ainda, na verdade. Na verdade, ela tem uma capacidade de processamento tão grande e tão rápida que ela é capaz de estabelecer alguns diálogos que simulam a voz humana, algumas emoções humanas, algumas inflexões que não se imaginava possível antes, mas ela não é senciente, ela não é autoconsciente, não chegamos a esse estágio. De todo modo, não há consensos ainda sobre como regular a inteligência artificial. O custo de não regular é muito alto, porque já há alguns problemas sérios com algumas ferramentas, como, por exemplo, o reconhecimento facial. O custo de regular também pode ser muito alto. Essa decisão já foi, de alguma maneira, tomada no Brasil pela Câmara dos Deputados, que aprovou 3 projetos de lei que, de algum modo, procuram disciplinar a inteligência artificial no Brasil, com caráter marcadamente principiológico, definindo alguns critérios éticos que devam ser aplicáveis à inteligência artificial. E foi exatamente por isso que o presidente do Senado criou essa comissão de juristas que procura estudar o tema. Para isso, nós fizemos audiências públicas ao longo de 4 dias, ouvindo todos os setores interessados, a sociedade de maneira geral, para procurar entender o problema dos vieses cognitivos, que é um dos maiores problemas que afligem esse setor. E fizemos um seminário internacional também, ouvindo os maiores especialistas no campo, para procurar definir alguns consensos mínimos sobre a regulação da inteligência artificial. O projeto de lei principal aprovado na Câmara, o projeto de lei 21 de 2020, teve um substitutivo que melhorou substancialmente a redação original, procurando definir com maior concretude o que é inteligência artificial, evitando, por exemplo, que a regulação se aplicasse a mecanismos de automação que não contivessem aprendizado de máquina ou alguma interação com o ser humano que caracterizam a inteligência artificial. A primeira pergunta que se põe é se esses princípios gerais, essas normas dotadas de baixa densidade normativa e sem nenhuma sanção, são adequadas hoje já para conter os riscos que a inteligência artificial já traz à nossa vida cotidiana. Na União Europeia, por exemplo, se fizermos o contraste para a proposta mais avançada que existe hoje de regulação de inteligência artificial, já se parte de um sistema de gestão de riscos, onde se procura definir de antemão algumas das aplicações da inteligência artificial que são ou proibidas ou que são tratadas como inerentemente perigosas e, portanto, merecem um cuidado especial, como, por exemplo, o reconhecimento facial, que chega a ser vedado na proposta europeia, graças aos riscos que traz, e que são inúmeros, sistemas de manipulação da consciência humana e sistemas de diálogo com os seres humanos que devem ser previamente anunciados para evitar que possam levar a percepções erradas. Além disso, claro, a pergunta que se coloca é: devemos ter uma regulação setorial, deixar que cada um dos setores de inteligência artificial tome, defina qual é o critério desejável de normatividade ou não? Ou devemos ter uma agência, por exemplo, encarregada de definir quais são os padrões normativos adequados para a inteligência artificial?
as aplicações variam muito, né? Por exemplo, veículos autônomos em breve estarão em funcionamento e substituirão milhares de motoristas profissionais e amadores e, obviamente, trarão riscos óbvios, né, de acidentes, mortes. Como deve ser isso regulado? Qual vai ser o padrão de responsabilidade civil aplicável a isso? Será necessário ter um fundo de compensação para aqueles acidentes? Será necessário ter um seguro obrigatório específico para esse tipo de aplicação ou não? Sistemas que envolvam a tomada de decisão são ainda mais delicados, né? Sistemas que automatizem a decisão, eles são passíveis de revisão, óbvio, mas como deve ser feita essa revisão e quando? A própria definição da responsabilidade civil, dos padrões de responsabilidade civil no projeto aprovado na Câmara dos Deputados é um dos pontos mais polêmicos. Ali se procura definir um padrão de responsabilidade subjetiva que não atende aos padrões do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, o que gerou algumas reações muito fortes de civilistas contra o modelo adotado. Nas audiências e no seminário, algumas reações muito contundentes que levam a crer que talvez o melhor não seja simplesmente deixar que o sistema jurídico venha definir para cada uma das aplicações como será definida a responsabilidade civil. Direitos autorais também são alguns dos problemas, um dos pontos nodais do projeto que devem ser definidos, assim como os sistemas de governança. Será que nós precisamos de um sistema de governança baseado na autorregulação ou na corregulação? Ou será que precisamos ter sistemas de governança mais centralizados e impostos verticalmente pelo Estado? Não há respostas, não há consensos ainda quanto a isso, mas são alguns dos pontos que, sem dúvida, nos motivam a tentar desenhar um substitutivo que possa subsidiar os debates no Senado Federal da maneira mais adequada e consentânea com o que se espera de uma regulação minimamente adequada da inteligência artificial. O risco de sermos, no Brasil, os pioneiros nessa área são óbvios, claro. Na própria União Europeia, até hoje, não há um consenso quanto a alguns dos pontos do projeto em debate e, portanto, não se sabe exatamente para onde iremos, mas imagino que conseguiremos, com a definição de alguns pilares centrais, definir os principais eixos da regulação. Eu já fui avisado que tem um tempo exíguo e, portanto, encerro por aqui a minha fala. Obrigado.